Olá, está no ar mais um Janela Educativa. A Universidade Fevale promoveu o 4º Seminário Criança na Mídia, Cultura do Consumo, Gênero e Sexualidade. O evento foi realizado por meio da integração do projeto de extensão, comunicação e ação na escola e o dos programas de pós-graduação em processos e manifestações culturais e em diversidade cultural e inclusão social. E teve como objetivo oportunizar um espaço para debate de questões sociais, como direitos humanos e gênero no âmbito da cultura infantil. E para falar sobre o tema, recebemos no estúdio a Adriana Costa de Souza, que é coordenadora estadual das políticas para as crianças e adolescentes da Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, e o jornalista Tiago Fioravante. Bem-vindos ao Janela Educativa. Obrigado. Tiago, Adriana, Tiago que é jornalista formado aqui na universidade, vocês trouxeram no painel da noite um tema que é Onde está a criança queer? Fala um pouquinho desse tema, como foi apresentado dentro desse evento que foi proposto aqui na universidade. Na verdade, eu falo sobre a representação da mídia, né? Como essa criança ela é representada na mídia, como são representadas as crianças, meninos afeminados, meninas masculinizadas, crianças transgênero, crianças intersexo. Então, na verdade, eu falo um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que era o título era esse título mesmo, era a representação da criança queer na mídia brasileira, né? Então, para mostrar como o jornalismo representa essas identidades, né, infantis, e que é um personagem novo que aparece na mídia, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha muito não se ouvia falar sobre criança, gênero e sexualidade, né? Porque cria-se uma redoma de inocência, né, sobre a infância. Então esses temas normalmente não são falados, né? E aí, de uns 5 anos para cá, começa a surgir esse personagem novo na mídia, e que são personagens que estão aparecendo, crianças que acabam sofrendo problemas de bullying na escola, em casa mesmo, os pais não sabem como lidar com essas crianças, né? E aí acabou surgindo na mídia esse personagem. E nesse meu trabalho eu analiso como a mídia representa as crianças, né? Quais são os estereótipos que a mídia utiliza para falar sobre essa criança, né? E como a mídia utiliza desse papel pedagógico que ela tem, às vezes, para fazer um desserviço, patologizando essas identidades, tratando como uma doença, uma abominação, como se fosse uma coisa não natural, né? Quando, na verdade, por ter esse papel pedagógico, né, a mídia ela poderia explorar isso de outras formas. É como tem veículos que fazem, né, mas grande parte, né, dos veículos ainda trata, né, essas identidades assim de forma usando termos errados, né, tratando com sufismos que denotam doença, tipo falando homossexualismo, transexualismo, que ainda tá como uma disporia no CID, no Código Internacional das Doenças, mas tem uma luta, né, para despatologizar esse termo, essas identidades, né? E como o jornalismo ele utiliza às vezes de questões subjetivas, né, uma vírgula, uma aspas, para deslegitimar, né, essas identidades, essas crianças, e para tratar, né, como se elas fossem uma aberração, como se elas fossem algo que não é normal, né? A gente vive numa sociedade que é muito binária, muito focada na questão heteronormativa. Então, foi interessante analisar como a mídia ajuda, né, para manter, né, cristalizar a forma que essas identidades são apresentadas, né? E como que, às vezes, esse potencial de explicar para a população, né, de que são temas que ainda são tabus, né, de como poderia ser utilizado de outra forma que não essa que atualmente a gente vê sendo feita, né? É justamente isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê que ganhou espaço esse tema, ganhou um pouco mais de espaço na mídia, mas parece que, pela tua pesquisa aponta, não é um espaço muito positivo. Geralmente é de forma patologizante, né? Tratando como doença nessas identidades, indicando sempre profissionais assim da psicologia, da medicina para dar uma opinião sobre aquela identidade, raramente dando uma abertura para a criança falar, né? Para mostrar como ela se sente, né? Então, sempre quando tu se vê esse personagem, né, na mídia, ou tu tá tratando ele como um monstro, eu utilizo inclusive esse termo, né? Infâncias monstras, infâncias ciborgues e infâncias estranhas. Foi a forma que eu encontrei para
para separar um pouco assim como, porque são várias formas, né, que essa infância ela está sendo representada na mídia, né? E quando a gente representa um personagem na mídia, a gente está ajudando a população a entender e criar, né, uma visão sobre aquele personagem, né? Então a gente usa alguns estereótipos, a mídia usa alguns estereótipos e às vezes não são estereótipos positivos, né, para tratar uma minoria, né? Pessoas que sofrem muito bullying, que na escola, né, sofrem nas suas famílias, né? Tem muito um desentendimento, muita falta de informação. No painel, Adriana, por favor, logo mais no painel que vocês trouxeram, também tem a participação da Jane Felipe, que é professora e pesquisadora da URGS. Queria que tu falasse um pouco da tua participação. Bom, eu sou atualmente a coordenadora estadual das políticas para criança e adolescente, sou uma mulher negra e trans, né? Sou professora, na verdade, né? E fui a primeira diretora trans no Rio Grande do Sul, né? Diretora de escola da rede pública estadual. Fiquei 9 anos diretora de escola, né? Então, a minha experiência com crianças e adolescentes, ela é longa, né? Uma caminhada já de 15 anos. E aí, recentemente, nesse ano, então, que eu fui para a área da política para criança e adolescente, né? Inicialmente enquanto técnica, mas lógico, enquanto mulher trans negra, como eu sempre gosto de me apresentar, né? Eu trago essa pauta para pensar em política pública, né? Também para essas crianças e adolescentes que, assim como falou o Thiago, né, sofrem com uma lógica binária que já está instituída e que constantemente, já desde do ventre materno, já tem toda aquela pressão colocada, né, com o nome, com as expectativas que a família vai colocando e que essa criança então vai se desenvolvendo já tentando se adequar ou com a pressão contínua para se adequar àquilo que é instituído já pela família antes mesmo do seu nascimento, né? E com isso, eu sempre digo, isso não é que isso seja errado, mas é que a gente tem que, quando a gente vai pensar nestes sujeitos, a gente tem que pensar que esses sujeitos, eles já vivem em sofrimento desde o momento que nascem, tá? Porque eles não vão se enquadrar naquilo que é uma expectativa já sobre estes corpos, e enquanto sujeitos vão fazendo o seu processo de identificação, vão fazendo o seu processo de entendimento do seu eu nesse mundo, e essa sociedade, da forma com que está colocada dentro dessa lógica binária, e a mídia, né, tem um papel importantíssimo, porque, lógico, a mídia também, a grande mídia, ela tem o papel de vender produtos, né? E o sistema capitalista se apropria muito dentro dessa lógica de burguesia e classe trabalhadora, né? Existe um padrão social aí que ele é homem, que ele é hétero, cisgênero, né? Que eles têm um padrão dado como normal, ou pelo menos padrão normativo nessa sociedade, nesse olhar, e aí todas as outras pessoas que não estão neste padrão dado como normal, né, elas vão sofrendo recortes, né, de acordo com a sua diversidade, especificidade, enfim, né, cor, raça, gênero, enfim, isso são recortes desse ser humano que em alguns espaços e dentro desse olhar, né, ele vai sendo diminuído enquanto seu valor, e às vezes estou olhando até a valorização da sua dignidade enquanto seres humanos, né? E quando a gente pensa nessa criança e adolescentes, né, que não se enquadram, que não têm esse entendimento, né, a gente pensa em crianças e adolescentes que sofrem constantemente com a pressão que a sociedade vai colocar de que eles têm que estar numa caixinha ou noutra, e preferencialmente dentro de uma caixinha que seja mais parecida ou mais próxima do que esse padrão social empoderado, né? E como a gente vê que isso depois na escola, né? Eu digo que eu tenho a experiência de falar enquanto professora, enquanto gestora, né? E eu digo, quando a gente observa e vai ver como a educação, como a escola vai ser um espaço
bastante excludente, um espaço que vai ter um papel, às vezes, que é muito sofrido para essas pessoas, né? Até que ponto a nossa educação, e pensar numa educação em direitos humanos, né? Até que ponto essa educação, ela prevê que ela seja acolhedora, transformadora para estes sujeitos, né? Muitas vezes a gente observa que não, né? Que não há este espaço, né? Que esse espaço ele tem um padrão também, né? E que essa educação não é pública, mas não é tão assim para todos, né? E que balanço vocês fazem de importância de um evento como esse aqui proposto pela universidade, dentro de tudo isso que a Adriana e Thiago, vocês falaram aqui? Quer colocar? Bom, primeiro, a importância é porque se a gente está, né, eu sou de um período de universidade em que sequer se falava nesse assunto, né? Eu sou de um período onde tudo bem, foi aceito o meu nome social, que hoje se fala em nome social, que naquela época não se falava em nome social, né? Não se falava numa travesti, numa trans dentro da universidade. Então eu sou desse período. Esse período que eu tive que ir lá numa sala, conversar, explicar e convencer a reitora, né? Eu fiz em Santa Maria, a universidade, e convencer a reitora de que meu nome era tal, mesmo que no meu registro ainda não estivesse, né? Então, trazer essa problematização para os futuros profissionais tem um significado muito importante de mudança social, porque são os profissionais que sairão aqui da Fevale que eles têm que estar compreendendo que no seu trabalho, na sua área específica, eles têm que compreender todos os processos sociais, todos os indivíduos dessa sociedade, como tu não ser um profissional que siga uma lógica, né, e que siga uma lógica que vai excluir outras, ou que siga uma lógica que muitas vezes é bonito tu fazer chacota do outro que é diferente, e que em algum momento tu vai ser o diferente também nessa sociedade, porque esse padrão é um padrão muito cruel, né? Ele é um padrão que ele constantemente vai achar alguma maneira de te deslegitimar dentro dos espaços por alguma coisa, né? Ou pela cor da pele, ou pelo padrão de beleza constituído, pelo corpo, pela identidade de gênero, pela orientação sexual. Sempre vai ter algo que vai te classificar e que vai te colocar em algum espaço que não. Então, o profissional que vai acolher, os profissionais que saem da universidade, devem ser profissionais que estejam preparados, primeiro, para o respeito à dignidade de todo ser humano, né? E, em segundo, que sejam capazes de identificar todos os processos individuais dos sujeitos na sociedade. Certo, Thiago, como jornalista e pesquisador. Especialmente para a área da comunicação, assim, eu vejo que é de uma extrema importância, né, trazer para dentro da comunicação esse debate, porque nós, né, profissionais da mídia, da comunicação, jornalistas, publicitários, relações públicas, a gente está a todo momento ajudando nesse processo construtor, né, das verdades que a população, que a sociedade enxerga como verdade, né? E atualmente a gente vive uma sociedade que é muito movida por binarismos, né? Ou é homem, mulher, macho, fêmea. Então a gente a partir do momento que a gente tenta repensar, né, essas construções, a gente está abrindo espaço, né, para que mais identidades, né, se vejam vistas, né, na mídia de forma positiva, e de que essas identidades, essas crianças, esses adolescentes, eles não caem às vezes em depressão, não entrem em depressão, evitem, né, passar por processos assim de sofrimento mesmo, né, que é como a Adriana comentou, que são pessoas que sofrem bullying o tempo todo na escola, dentro da sala de aula, no trabalho, e que isso, né, uma comunicação responsável, né, para direitos humanos, que pense essas identidades além desse binarismo, macho, fêmea, homem, mulher, homossexual, heterossexual, que pense as identidades de uma maneira plural, né? Hoje a gente tem casos de crianças intersexo, né, crianças que nascem com uma genitália ambígua, e o médico ele vai olhar para aquela genitália e ele vai dizer, é um menino ou uma menina a partir da aparência daquela genitália, né? E aí são feitas intervenções, né, ou de hormônio, ou intervenções cirúrgicas mesmo nessas crianças,
para forçá-las a entrar dentro desse processo binário, né? Ou vai ser homem ou mulher, ela não pode ter uma genitália ambígua, porque não pode, porque é uma aberração, uma pessoa ser assim, né? A gente está vendo que em vários países já tem, esse debate já está mais avançado, né? Que a população já começa a entender que são, sim, identidades legítimas, né? Não existe como tu deslegitimar, tu criar uma aberração, e a partir do momento que tu cria, né, esse distanciamento do diferente, né, tu vai abrindo um espaço muito grande para abjeção, né, para tu transformar essas identidades, essas pessoas, em pessoas que vão viver à margem, né. E eu acho que é de extrema importância esse espaço que a Universidade Fevale está abrindo, né, para discutir já desde a questão da infância e como o papel da mídia e da escola também, né, que são pedagogias, como eles interferem, né, como que eles podem modificar as histórias de vidas, né, de tantas pessoas, de tantas crianças que podem estar sofrendo bullying dentro de uma sala de aula, ou podem estar se vendo representadas de formas não positivas na mídia, né, como isso pode ajudar esses profissionais que que participaram, né, desse seminário, a transformar ou repensar o seu discurso, né, e na prática, no dia a dia do trabalho, como trazer, né, de outras formas, né, essas questões, ou repensar esses estereótipos que são utilizados, né, para representar essas identidades. Eu acho que é nesse ponto que é muito importante, né, esse seminário. Tá certo, eu vou agradecer a vocês pela participação aqui no Janela Educativa. Obrigado. Obrigado. E o Janela Educativa fica por aqui. Acompanhe nossa programação no nosso canal do YouTube e curta a nossa página no Facebook. Até mais.